Olá, 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 olá. Vamos começar em instantes aqui. O pessoal está entrando. Vamos chegando, chegando. Eu vou colocar aqui o título da live. Daqui a pouco vou chamar a Mariana para trocar uma ideia. Enquanto vocês vão entrando, boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindas, bem-vindas. Doulas de adoção, que é a parada que nós vamos conversar hoje. Na primeira live que eu tô fazendo aqui no meu Insta, né? Eu participei de muitas outras nos canais. Publicar. Fixar comentário. Ei, consegui! É isso, a gente vai aprendendo. A Mariana tá aí, a Paula Futada já tá aí. Então, vou contar rapidinho o que aconteceu. A Paula Futada me procurou para conversar sobre um projeto e me falou, ela, sobre um projeto chamado Doulas de Adoção. A gente começou a conversar e eu sei muito pouco desse assunto, tanto da doulagem tanto quanto da adoção. E aí surgiu a ideia de a gente fazer e conversar, né? Acho que é um assunto que interessa para várias pessoas, tanto da adoção quanto da doulagem. E falei, vamos fazer uma live lá no canal. É a primeira que eu tô fazendo aqui. Em vez de vocês contarem só para mim, a gente conta para quem mais quiser chegar aí. Acho que são bons tempos pra gente compartilhar as paradas. Então, deixa eu ver aqui, Mariana entrou. Vou chamar então a Mariana pra gente começar a conversa. Acho que já deu para o pessoal entrar. Deu certo? Aguardando doulas de adoção. Oiê, Ê, salve, Mariana! tudo bem, Rô? Obrigada, viu, Como é que fala teu pelo sobrenome? espaço. Muradas ou Muradas? Muradas. Sim. Muradas. Mari Muradas, então vai estar com a gente aqui. Pode falar, seus boas noites. Boa noite, gente. Uma honra estar aqui conversando com você sobre isso, que a gente precisa tanto falar ainda sobre adoção no Brasil. Então, fiquei muito, muito feliz por esse espaço. Agradecer um monte a Paula por ter feito a ponte. E obrigada por você ter aberto aqui para a gente conversar e trocar sobre esse assunto. Beleza. Tenho várias coisas para perguntar, não só para mim, mas para um monte de gente que está chegando. Doulas de adoção é um assunto que junta duas coisas que não é muito corriqueiro de se falar sobre isso, conversar, né? Não. Até se fala de adoção, mas pouco se conhece como é que é no Brasil. Então, queria que você falasse um pouco para a gente começar um pouco do que é a doula, né? O que é a doulagem, e aí fala isso, depois a gente continua. Tá. Bom, vou me apresentar primeiro, né? Prazer, eu sou a Mari, eu sou filha via adoção. Eu fui adotada ainda bebezuca, tinha 5 dias de vida, numa adoção brasileira bem moldes anos 80. E quando eu fui morar fora, eu entrei em contato com o universo da doulagem. Eu sou educadora Feldenkrais, então eu estava trabalhando, dando aula de consciência pelo movimento para gestante. E uma aluna falou: Ah, você não quer me acompanhar no parto? E aí fui fazer a minha formação como doula para parto. Uhum. E a doula, ela é uma profissional, né, qualificada, que ela tem um olhar, um treino, que ela tá ali para dar todo o apoio emocional nas fases de transição das nossas vidas. Então, tem a doula do parto, tem doulas da morte, que acompanham pacientes em medidas paliativas, né, no processo do desencarne, tem doula de divórcio e tem doula de adoção. Isso lá fora. Uau, doula da morte, eu não sabia disso. Nossa, é um trabalho lindíssimo, lindíssimo, Gente, lindíssimo. na verdade eu Assim, ouvi. Faz conta, conta. não, eu fiquei já muito tentada a fazer essa formação, mas essa específica, né, de medida paliativa e desse fim da vida, de ter ali uma pessoa que está assim segurando a mão daquele paciente, está assim fazendo um carinho, está assim conversando, cantando uma música que ele goste muitas vezes. E a gente tem que entender que muitas vezes o familiar não está num lugar de apoio para fazer, acompanhar essa transição. Então, essa profissão existe com esse apoio Uau, emocional, assim, é bem intenso.
Eu ouvi a primeira vez falar de doula, foi a Serena Assunção, maravilhosa, que Ah, esteja onde estiver, maravilhosa. falando que a Erika Badu é doula, eu não sabia disso, É, né? Então, a Erika Badu é uma fada, né? A é uma cantora, fada. ativista, tudo maravilhosa e ainda por cima doula. E o lance da adoção, né? Qual que é o panorama hoje? Você pode até falar de como era e como que está hoje no Brasil, fazer um panoraminha assim histórico. Então, e como isso acabou virando um pouco da minha história, e como a gente desejou trazer esse projeto para o Brasil, foi que assim que eu fui fazer minha formação de doula, a minha professora lá na Califórnia já cantou a bola e falou: se você veio aqui para fazer a formação de doula de parto por alguma questão de trauma seu, ao seu nascimento, ou da sua vivência por ter parido, ou ter vivido uma violência obstétrica, você precisa olhar para isso antes de doular uma mulher. A gente não pode carregar nossas bagagens emocionais no parto alheio. E na hora a minha ficha caiu, falou: putz, eu dei essa volta toda para chegar aqui porque eu preciso olhar para o meu nascimento. Eu fui abandonada no hospital, então tem ali algo para ser visto. Conversando com essa minha professora, ela falou: você já ouviu falar nas doulas de adoção? E a Califórnia, né, especificamente, é completamente diferente da adoção aqui no Brasil. Lá existe uma agência que intermedia esse processo de adoção. Então, a genitora ela consegue escolher a família que ela vai entregar esse bebê. Como bem filme Juno mesmo, que a gente assiste e que vê em Hollywood dessa maneira, isso acontece. E foi nesse lugar que eu fui me voluntariar como doula de adoção. Então, eu acabei acompanhando mulheres que foram fazer essa entrega voluntária dessa criança e acompanhando aquele parto e o início dessa família que estava nascendo ali já naquele instante do parto. E aquilo foi super importante para minha história, de ressignificar meus traumas, de trabalhar com isso. E a Maíra, que é a minha sócia nesse projeto do Doula de Adoção, leu uma entrevista minha. Na época, ela já estava se preparando para o processo de adoção dela, ela estava preenchendo os formulários, e ela é psicóloga, ela trabalha com mulheres nesse período, né, gravídico puerperal, e ela falava: nossa, eu sinto umas coisas aqui, eu não tenho muito com quem falar sobre isso. Parece que a adoção é tão tabu, é tão preconceito. E ela me procurou e eu tinha a visão dos Estados Unidos, que não se aplica aqui, né? Aqui a gente não tem, a gente vive um país extremamente desigual, não tem como a gente colocar uma agência para estar ali fazendo essa mediação. O Estado realmente precisa intervir e a gente precisa proteger as crianças, a gente precisa ao máximo entender que a adoção tem que ser legal, ela tem que ser segura e para sempre via judiciário, né? E ela me procurando, eu falava: mas Má, não dá para fazer doula de adoção. Ela falava assim: não, esquece o que você vivenciou lá. Não é pra gente estar doulando a genitora e essa família logo nesse primeiro instante da vida do bebê. Mas eu tô no processo e eu adoraria ter uma doula, eu adoraria ter uma pessoa que estivesse me auxiliando a enxergar esse caminho, né? Esse meu desejo dessa minha parentalidade via adoção, e como que eu tô aqui perdida. E aí, Roberta, a ficha caiu assim para mim de um jeito tão lindo, porque eu achava que eu nunca ia conseguir trabalhar como doula de adoção aqui no Brasil. Porque muitas vezes a entrega ela é voluntária das mulheres, mas as mulheres aqui no Brasil elas ainda são muito discriminadas quando elas entregam um filho para adoção. Isso é um tabu gigantesco. Eu falo que a gente também tem que melhorar como sociedade a acolher, porque essa mulher, para ela estar fazendo essa opção, muitas vezes ela já foi abandonada pelo sistema, né, ao longo da vida. Então, isso é muito forte. E quando eu comecei a conversar com a Maia, a gente começou a estudar. Meu filho tinha acabado de nascer, a filha dela tinha acabado de chegar. Então, eu brinco que nós estávamos as duas malucas no puerpério. E ela olhava e falava algumas coisas. Eu falava: Mal, isso que você está vivendo é puerpério. Não é porque você não gestou, que você não está sentindo todas essas mudanças na sua vida. E aí que veio essa ideia, porque quando a gente olha, né, no Brasil a situação, então o nosso projeto ele se baseia só, né, são 3 pilares que nos norteiam, assim, então é a informação legal, então como a doula, ela em qualquer situação ela funciona muito como também um lugar de curadoria. Eu facilito para as pessoas, tanto no parto quanto na adoção, as respostas que elas desejam. Eu não vou dar resposta pronta, a doula não fala o que ela acha. A doula fala: olha, tem um estudo aqui sobre isso, tem um estudo aqui sobre aquilo, e você, né, que está no processo, vai fazer a sua escolha em relação à sua vida, ao seu filho, à sua família.
Então, eu falo que a gente faz esse processo de estar ajudando nessas informações legais. Então, para onde você vai, qual que é o primeiro formulário que você preenche, como que funciona, né, a adoção, explicar, desmistificar muita coisa, porque a gente tem muito essa ideia, nossa, mas é burocrático demais, demora muito, o É processo burocrático administrativo. demais, demora muito? Não é assim. Como que Não é? é para Se todo uma mulher mundo. decidir que é, o que que ela vai enfrentar? É o que eu falo é que a gente tem que mudar a nossa visão, né? Nós, como sociedade, nós temos que garantir famílias para as crianças e não filhos para adultos, pais que desejam. Então, depende muito, essa questão da espera na adoção depende muito do perfil da criança. Então, Uhum. se você deseja, assim, uma menina branca, bebê, você provavelmente vai ficar mais tempo na espera. Se você deseja um grupo de irmãos que possam ser negros, que são mais velhos, que a gente usa o termo adoção tardia. Eu não gosto do termo adoção tardia. Eu acho que é adoção de crianças grandes, de crianças maiores. Uhum. Então parece estar As, atrasado, para né? estar É ruim o atrasado. termo. Então, vários termos, assim, na adoção, a gente depois pode falar um pouco sobre isso, me geram incômodos ainda. Mas a espera é um pouco mais rápida. O Estadão, ano passado, fez um trabalho gráfico muito incrível de uma simulação. Então, você entra no Estadão, vocês colocam, né, tempo de espera adoção no Google, já vai aparecer esse link. E ele vai mostrando quanto tempo uma criança leva para ser adotada, conforme o Uhum. perfil dela. Então, Uhum. assim, nós temos casos de famílias que ficam mais de 3 anos na espera. Sim, mais de 3, mais de 4. Mas a gente também recebe casos de famílias que ficaram 7 meses na espera. Uhum. De Uhum. famílias que ficaram 2 semanas. Então, o que a gente tem que entender é que, na Uau, que verdade, susto! Imagina, a família tá esperando um tempão, dali 2 semanas, pá! acontece. Por isso que eu falo que a adoção é a via de parentalidade mais consciente que existe. Porque a camisinha não estoura, né, na adoção. Na adoção legal, a pessoa vai com muito desejo preencher tudo aquilo, passar pelas entrevistas, né? Ela vai com muita consciência do que ela quer. Então, fica nessa ideia da expectativa, e quando isso acontece, realmente de uma hora para outra, porque a gente não tem como saber, diferente de uma gestação, né? Que você fala, daqui a nove Uhum. meses esse bebê pode chegar. Na adoção pode chegar a qualquer momento. Então, é uma intensidade maior de emoções, né? Salve todo mundo que está entrando aí, viu, gente? Estamos. Salve, Genívile, Jan, Caraiva na área. É, você falou adoção legal, na adoção legal, porque tem outro tipo de adoção que não é legal? Como é que é? A gente ainda vive um país super desigual, sabe? Então a gente acontece muito de sabermos que ainda existe em 2020 a adoção que é chamada a brasileira, que é crime. Adoção à brasileira. O nome é esse. É até um termo que, né, lá fora, quando você conta e explica que chama adoção à brasileira, fala, nossa, como é ruim, né? Porque é meio que o jeitinho brasileiro de resolver situações. É um crime, né? É um lugar que o ECA agora, né, desde 89, desde 87 já tá ali, isso não é para acontecer, que é quando alguém te dá um bebê e você vai lá no cartório e registra como fosse seu. Só que a gente Aham. sabe, assim, que isso é um crime, mas a gente, vários grupos de apoio mencionam que às vezes eles são, sim, coagidos, não, eles são. Você não quer um bebê? Porque eu conheço uma fulana que Aham. lá não sei aonde, que a prima no lugar X está grávida e isso é assediador muitas vezes, né? Então a Uhum. gente não Uhum. trabalha com adoção à brasileira, a gente só trabalha, a pessoa precisa, nossos clientes precisam falar, olha, meu registro no fórum é tal, meu processo é tal, a gente está aqui, né, com toda a parte burocrática, porque Uhum. senão a gente fomenta uma coisa que não é para estar acontecendo, porque a gente tem que estar protegendo essas crianças. O processo ele é longo e cauteloso, porque é para proteger essas crianças ao máximo, né? Uhum. A gente tem que entender que aquela família, ela sim passou entendeu quais são suas motivações, entendeu quais são suas expectativas, né? Muitas vezes existem lutos que precisam ser trabalhados quando a adoção é uma escolha por questão de infertilidade.
Então a gente precisa entender muito que a adoção é a via de ser pai e mãe, não é caridade, né? A adoção não é Uhum, caridade, uhum, porque isso ainda entra num viés muito grande aqui no Brasil e de uma tendência que é preocupante, porque uma criança não vai substituir a outra, e uma criança que já passou por uma situação de abandono, que já vivenciou situações vulneráveis, ela não merece, ninguém merece, mas em hipótese alguma ser colocada numa família com a intenção de substituir nada, né? A uhum, gente uhum, não é nesse contexto. Então, a gente é bem cauteloso isso nesse cuidado, assim. A gente precisa entender isso, que o Estado está protegendo para que essas crianças tenham famílias e não garantindo que esses uhum, pais tenham filhos, sabe? É um outro uhum, olhar. uhum. Sim. Nossa, eu estava lembrando aqui de uma história sinistra, que é a história da nossa ministra, Damares, né? Que é a ministra da Ai, Família, nossa. cara, que tem uma história de uma adoção muito estranha, né? Numa aldeia. É um bagulho muito louco você pensar que a ministra da Ai, Família, do gente. bem-estar da mulher, tem essa história bizarra, assim, no meio que foi encoberta, né? Mas que tá aí, né, que deveria ser investigada, é um bagulho seríssimo, né? Bom, então a gente sabe que rumos que tem isso daí. Tem uma. Acontece. Você falou das expressões, né? Eu acho legal, porque a gente tem conversado muito sobre, né, mudar a política, mudar o comportamento, é mudar o A jeito que se linguagem. fala, que se refere, é mudar a linguagem, exatamente, né? Não existe revolução nenhuma se a linguagem não for não tem a mudança se a gente não mudar, né? Isso em gênero, tem Super. várias discussões sobre isso. No mundo da adoção, linguagem e adoção. Esse assunto eu queria que você falasse um pouco pra gente. Para mim, né, que eu falo isso muito, assim, eu fui adotada, né? Eu não sou adotada. Fui lá no passado, aconteceu. Então são coisas que são pequenas mudanças na forma como você conta a sua história que já mudam o impacto. E uma coisa que super me marcava, assim, né? Ah, você é filha do coração? Eu lembro de Uhum, ser criança e ouvir aquilo e achar muito estranho. Por que que toda... Ah, ela é sua mãe do coração? E eu ficava, gente, mas ela é minha mãe. Tipo, eu não conheço a minha uhum, genitora. E mãe é quem, né? Quem tá é. ali naquele lugar do cuidado, não é só quem gestou e pariu. Isso é muito nítido, assim. Então, Eu coisas lembro até que... que eu brinquei, desculpa se eu interromper com você, que é Uhum. como falar assim, o Spike Lee é um dos maiores diretores negros americanos. Não, o Spike Lee é um dos maiores diretores americanos. Ele, se você tem Ponto. que colocar que significa que tem uma normalidade, que tem uma coisa que é certa, que é normal, que é universal, que a gente sabe que é igual colonial, e que tem uma É. coisa que precisa ser especificada, porque ele é negro, né? Então os outros são os filhos e você é filho do coração. Não, são todos filhas, né, daquela mãe, daquele pai. Só que eu entendo um pouco assim, a tendência das pessoas não é no lugar, porque o abandono ele é visto como uma coisa terrível, né? Então Uhum, eu falo que a adoção ela já não entra num lugar, numa balança de equilíbrio, porque a família que adota, a mãe que adota, ela é vista como nossa, que pessoa maravilhosa, você adotou, uhum, que corajosa, né? uhum, Que coragem, como que ato lindo de amor, porque adotar é o maior ato lindo de amor. Então essa romantização é tamanha que faz com que isso fomente no vocabulário. Então, quando as pessoas falam, ah, é sua mãe do coração, você é uhum, filha do coração, elas estão querendo dizer que do coração é muito mais incrível do que qualquer outro lugar. Só que ali você, uhum, na verdade, ao querer, né, positivar uma situação, ao querer romantizar uma situação, na verdade, você põe um selo. Você marca a testa daquela criança. Então a gente fala que a gente não tá ali sendo acolhedor para a criança, porque aquela criança, na verdade, ela só quer ser, eu, pelo menos, eu só queria ser filha, ponto. Né? uhum. A minha mãe é sua mãe, não existe esse lugar a mais da linguagem de fomentar. Então, essa é uma das que, assim, que mais, quando escuta, sabe, me dá aquele arrepio, aquele calafrio. Agora que eu tô adulta, que eu consigo falar melhor sobre isso, a respiração fica solta quando eu falo sobre esses assuntos, trabalho com isso, fico muito nesse lugar de vamos olhar, porque quando criança
isso me dava um incômodo, assim, tamanho. Feria realmente a minha criança interior de um jeito muito profundo, assim, de falar, Uhum. nossa, por que que estão diferenciando, né? Então, esse é um, né, o do coração, o mãe de verdade, né? Ah, mas você sabe, mas você conhece a mãe de verdade? Tipo, Aham, como se a mãe aham. que adota fosse a mãe de mentira, né? Como a gente tivesse tudo fazendo uma encenação. E isso é super comum ainda, infelizmente, de se ouvir por aí. Filho do coração, mãe de verdade. Tem uma São... coisa aqui no material de vocês, desculpa interromper. Cadê? Sumiu aqui. Deixa eu achar que fala um negócio que eu fiquei com isso na cabeça, que me fez pensar, que assim, é uma aspas que tem no material, que todos os filhos são adotados, primeiro paridos, depois adotados e integrados à família. E eu fiquei pensando, falei assim, é mesmo, né? Porque não tem uma pré-existência. A família adota novos hábitos, ela adota uma criança nova, ainda que ela ficou esperando 9 meses. Uma vida nova é uma vida nova, Nova. que você vai adotar, né? Até nas nossas relações amorosas, né? Pô, a gente adota o nosso parceiro, a nossa parceira no lugar de, Uhum, poxa, vem cá, eu quero você fazer parte da minha família. A gente dorme junto, né? A Maíra brinca que a adoção mais tardia da vida dela foi com o marido dela. Ela falou, cara, ele já era um uhum, marmanjo. Eu falei, vem pra cá que eu cuido de você, você cuida de mim. E a gente tá junto. Isso é querer criar laço, é vinculação, né? Então, uhum, todos nós somos adotados no nível e também a criança adota essa família, adota essa mãe, adota esse pai, né? Ele pode também estar ali numa família, numa relação que não faz sentido, né? Em todos os campos físicos, emocionais, psíquicos, né? Pode ser só ali uma convivência. uhum, Então, isso é muito interessante, porque agora, né, com o avanço desses estudos de neurociência sobre vinculação humana, tá muito nítido que o que faz com que o mamífero, né, humano, se apegue ao outro é o cuidado. É quem realmente está ali, né, trocando um band-aid quando rala o joelho, dando banho, trocando a fralda, cuidando, perguntando como é que foi a uhum. lição, como foi a escola. Então é a vinculação que é o cuidado diário que gera a vinculação. Não é sangue, não é amamentação, não é via de parto, é cuidado diário. Então, E tem uma coisa de também do lar. Como é que é a relação das crianças, né? Que você falou, eu quando era criança, porque né, é uma relação mesmo. Tem a mãe, tem a criança e tem as perguntas que a criança tem que responder, às vezes, quando as outras crianças sabem que ela é adotada, assim, como é, tem uma orientação da criança ou tem uma específica para a criança e vocês orientam a mãe para orientar a criança? eu acho que, na verdade, a gente agora tem que estar num lugar que a gente tem que estar militando como sociedade sobre o tema da adoção, sabe? As escolas, quando vão fazer festa da família, Dia das Mães, né? Quando eles pedem, ai, conte sua árvore genealógica, traga fotos da Uhum, sua gestação, você acaba ali uhum, colocando de fora uma criança. E a criança não tem que se sentir mal. Eu falo que a minha história é a minha história. Eu não posso me sentir mal pelo que aconteceu, né? uhum, Sou eu. Isso não me define. Isso faz parte da minha história. E eu preciso lidar com isso porque logo depois existiu muito acolhimento, existiu muito amor, existiu muitas coisas lindas, né? Não só naqueles 5 dias de abandono. Então eu falo que a gente, como sociedade, quando a gente muda isso, a gente já está tendo esse olhar mais acolhedor e gentil para a criança. E a uhum. criança, ela vai estar, né, sendo, olha, se um dia. E é isso, gente, a gente tem que melhorar tanto, porque pleno 2020, às vezes eu vejo blogueira fazendo piada, ai, vou entregar meu filho, né? Ai, ou irmãos que falavam, né, quando a gente é irmão, ah, você não é irmão de verdade, você foi adotado, você foi achado não sei aonde. Como se isso fosse, assim, uma coisa, né, muito grande. E a gente tem que, eu vejo muito esse lugar. A Paula tem o projeto do TCC da Paula é maravilhoso porque é justamente fazer esse trabalho nas escolas, nas empresas. Como que é o tema da adoção está sendo tratado Uhum, nesses lugares? Como nós adultos podemos, né, melhorar a nossa fala em relação a esse tema para que isso seja tratado com naturalidade, porque é a forma que uma família nasceu. Ponto. uhum. Não define mais nada. Tipo, é isso. É A gente não fica legítima, hein? falando, é Né? legítimo, não fica falando, ai, mas você é filha de parto normal ou de cesárea?
Ah, isso Uhum, foi... Não existe, a gente não faz essa diferenciação, né? A uhum, adoção é só uma via de parto de nascimento de uma família, assim. Então, focar bastante nisso. E a gente ainda precisa melhorar na qualidade dos livros infantis, né? Os livros infantis ainda são bem fracos em relação à adoção. Então, quando a gente vai tratar esse tema com a criança, ainda é bem uhum, espinhoso, assim. Outros países estão anos-luz na frente do Brasil em relação ao tema da uhum. adoção. É... E da sexualidade também, né? Eu tava Ah, procurando um nossa, livro para super. minha sobrinha. Os livros que tem, assim, são corpos. Não tem um corpo trans, não se discute a Não. transexualidade, ou o corpo indígena, o corpo negro. O corpo é sempre um corpo branco e uma sexualidade X. Então, acho que a gente volta, né? Quando a gente está falando de adoção, é porque ser mãe também. A gente tem que discutir, né? Que Total. assim, ser mãe uma coisa maravilhosa que toca a trombeta dos anjos. Tenho várias amigas que do Parar Não é Parir, a Janaína Silva, que está no meu, eu falo dela na minha tese e tal, que fala, não, eu passei um inferno, cara, foi difícil para um caralho, para uma buceta, ter um É, filho e lidar e mudar com a rotina, não é sempre assim, um padecer no paraíso, esses mitos, mito do amor né? materno, né? Isso, que toda Também mulher existe na nasceu para ser adoção, mãe. né? E uma coisa que eu vejo aqui que é meio que para mim um pouco perigosa, assim, que a gente precisa trabalhar bastante nisso em relação à adoção, é que a adoção ainda é vista no Brasil como uma coisa muito de caridade e com um viés religioso muito grande. Uhum, Então a gente precisa separar, porque nem todo mundo segue uma religião. Então você tá ali desejando, né, passar pelo processo, adotar, e daí você vai num grupo e daí tá todo mundo falando, ai, mas sua hora vai chegar, Deus está no comando, ou o que quer que seja, que às vezes não ressoa, aquela pessoa só quer ser pai e mãe, ela não espera que uhum, na hora que o fórum vai ligar vai ter essa, né, o que você falou dos anjos, as trombetas, tudo mais. Não, às vezes não é isso, é a construção diária uhum, que vai uhum, fazer com que o amor surja, né? A gente vai se apaixonando a cada dia, a gente vai. Tem horas, e isso independente da via, né? Eu tenho um filho biológico e horas que eu olho pra ele e falo, onde eu fui amarrar meu burro? Tipo, uhum, uau, uhum, né? É vida, né? uhum. É uma constância de emoções, assim. Certo. Bom, você falou da Paula Futada, que foi quem nos conectou. A gente vai conversar com ela. Paula, se tiver aí, pede para entrar ou sai e entra de Eu, novo que aparece. Pedir para entrar. Aí a Maria vai e sair. Só eu queria vou que você sair. falasse antes, aproveitar o pessoal que está aqui, porque às vezes o pessoal está flutuando, do curso. Né? Então, se vocês quiserem saber mais, a gente também está se aproximando de um curso. Depois, no final, você vai falar mais de novo. Mas fala agora, antes de sair, porque tem, né? Logo de cara, quando a gente montou o projeto, eu e a Má, nós vimos que só nossas quatro mãos não ia dar conta, né? A gente foram 6.000 famílias que nasceram via adoção nos últimos Uhum. anos no Brasil, 2 anos no Brasil. Então a gente tem um grupo enorme de pessoas, são 36.000 pretendentes à adoção. Então, logo de Uau! cara, eu falei, a gente precisa formar pessoas, né? A gente precisa de mais doulas. E aí foi uma honra, foi incrível. A gente teve a primeira formação, que foi que a Paula participou, que foi presencial. Veio gente do Acre, veio gente do Rio Grande do Sul, veio gente de Minas Gerais. Fresh Então é News, pessoal, aqui, ó, novidade, sai curso saindo do total, forno. foi total. E agora a gente está na versão online, né, por conta da pandemia, então a gente vai Uhum, ter o curso online. E se você deseja, né, trabalha, nem, não precisa ter nenhuma formação prévia, só esse desejo de, poxa, gostaria de trabalhar com isso, gosto, sou uma pessoa que tem uma escuta ativa, gosto uhum. de trocar com as pessoas, gosto de informação. O curso é bem completo para você poder ser uma doula de adoção, né? Ou um homem que seja doula de adoção. A gente tem um homem já formado Uau! e A gente, fazendo a essa gente troca. tem, então vai ser no dia qual dia o A curso? gente começa o curso no dia 24, vai ser sexta, sábado e domingo, 24 a Uhum, 27, e depois no outro final de semana também, 30 a 2. uhum, Como, né, online, eu falei, a gente precisa aumentar os dias, porque senão a gente fica o dia tá. inteiro no computador e não é tão perfeito. Se a, E dolo Ma, rola. se a Maíra tiver aí, Doilo rola, super rola. Se a Maíra tiver aí, se quiser colocar o arroba do Doulas de Adoção Deixa eu aqui e colocar aqui. falar mais informações, ou você mesmo. Coloco. Lá, a Maíra está colocando as datas e vocês têm informações lá. E, aliás, é muito legal a página do Instagram, porque tem várias informações lá para quem quiser saber mais do assunto. Vou chamar a Paula. Você está por aí, Eu Paula? vou desligar aqui, acho que a Paula Tá. consegue entrar se eu sair. Até, Isso. até já.
Até já. Daí Obrigada, a Mariana beijo. vai voltar no final. E então estamos esperando a Paula. A Paula, talvez, se você não estiver aparecendo aí, entrar, você tem que sair e entrar. Tem palestras para quem está na fila da adoção. A Mariana vai responder depois, quando ela voltar, a gente pergunta. Você pergunta de novo, Renata Helena. Eu vou, ó, sim, Renata Helena, temos rodas. Tem tudo no nosso Instagram. Então, tem várias informações lá, é muito legal. Doulas de adoção, arroba tá aí, ó, a Maíra colocou. Então, bom, vocês já estão se conversando aí. Paula Furtada entrou, vamos chamar ela. A gente vai enrolando, né, até a pessoa entrar também. Ai, gente, que tempos, hein, pessoal? Que bom que a gente pode estar junto um pouquinho aqui, pelo menos trocando essa ideia. Ó, a Bruna Mello Vitorino tá falando, a roda é perfeita! Amei. Cadê, Paula? Ih, acho que não rolou, Paulinha. Vamos de novo? Você pede. Ah, Paula Furtada. Vamos lá, visualizar. Visualizei, adicionei. Acho que agora ela vem. Aguardando Paula Furtada, aguardando Paula Furtada. E aí, um salve para todo mundo que tá aqui, ó. Silvia Furtada, Helena, Fábio Silva, Marcelo Conrado, Thiago Fritas que perguntou idolo, rola. Luciana, Alan Gonçalves, Fabi Lima, Ina Maria. Salve todo mundo que colou. Len Lessa. Paulinha, acho que não tá rolando. Você pode. Ó, vou cancelar. Você pede de novo para entrar? Aqui, ó. Tentando, vou sair e voltar. A Silvia Furtada enviou uma solicitação. Foi a Silvia que ela tá com você? Será que pode entrar por aqui? Para conversar. Patrícia Tolentino, delícia estar por aqui. Ethnoground Photography, dando um oi. Aqui, Paula. Vem, Paula, vem. A gente quer ouvir sua história. Joana Savalha. Conectando. Agora, hein? Recusou. Você recusou, Paula. Testa de novo. A gente... A Ina Maria tá falando que amou. É um assunto que, quando elas... Pode pedir de novo aí, Paula. Me falar se a Silvia também tá para entrar. Quando elas me começaram a me falar, e a Paula começou a me falar da história dela, e eu não sabia nada desse tema. E eu falei, caramba, a gente agora vai. Vamos lá, gente, torçam. Transmitir ao vivo com Paula Furtada. Vem, Paula, vem. Aguardando Paula Furtada, conectando. Recusou, não sei o que tá rolando. Será que a gente vai com a Mari de novo e tenta depois com a Paula? Vamos tentar mais uma, Paula. Será que eu estou fazendo merda, gente? Eu sou novata aqui no negócio também. E para quem chegou agora, todos os filhos são adotados, primeiro paridos, depois adotados e integrados às famílias. Essa foi uma frase que chamou muita atenção. E a Paula estava contando, eu não queria contar por ela, mas não estou recusando. Então tenta de novo, eu vou segurar aqui na mão. Paula enviou uma participação. Visualizar. Transmitir ao vivo com Paula Furtada. Aguardando Paula Furtada. Vem, Paula, vem. Conectando. Aparece Paula recusou. Não sei qual foi. Vamos mais uma vez. Se tiver outro... Queremos a Paula Furtada, o Felipe está falando. Se tiver outro telefone... Ó, como funciona a doula de adoção? Você contrata o serviço por um tempo ao longo do processo de pedido e espera? Não. Ela vai entrar com o da Silvia. Brubel. Ela pode explicar para você a Mayra ou a Mariana, tá? Guarda aí, Deb. Mas eu acho que é outra parada. Tem uma parada que é aconselhamento, pelo pouco que entendi, e tem uma parada que você se forma também, tem uma parte que é formação e uma parte que é o atendimento também. Se você contrata o serviço por um tempo ao longo do processo de pedido de espera, elas podem responder melhor.
tá? Silvia Futada, vamos ver. Vem, Paula, vem, Paula. O pessoal tá firmão aí, aguardando, conectando. E yeah! Chegaram, vira a câmera agora. Ei, Paula, Gente, a amada, pessoa é muito perdida, né? Por vamos que que será que a gente não vamos. conseguia? A gente vai. A Paula é uma amiga querida que eu conheço desde os idos de 96. A gente fez faculdade de artes cênicas juntas lá na ECA USP. E aí ela vai contar, se apresenta aí, Paula, e conta como é que foi o seu processo. Boa noite, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de conversar sobre esse assunto. Rô, uma delícia essa conversa, estou super feliz. Tô com inveja que vocês estão todas lindas, eu tô com essa cara de mãe na pandemia, mas tudo Tá bem, linda. tá bom, pelo menos eu tomei banho. Então, na verdade, entrei na história porque estava recém-mãe, né? Eu tive na verdade, Rô, assim, eu sempre soube que eu seria mãe por adoção em algum momento da minha vida. Eu não sou uma, eu não, meu perfil não é aquele que sabia que desejou muito a maternidade a vida inteira, sabe? Que tinha aquele desejo da barriga, da amamentação, essa loucura, assim, essa pira com a maternidade biológica, eu nunca tive. Uhum, E eu sempre tive certeza absoluta que eu seria mãe por adoção em algum momento da vida. Então eu não tinha, nunca tive pressa. Mas quando eu cheguei lá perto dos 35, 36 anos, eu comecei a achar que estava na hora de pensar no assunto. E aí descobri que eu tinha uma endometriose que poderia me atrapalhar, né? E aí uma médica, uma ginecologista, falou assim, bom, o que que você acha de tentar aí, né, tratamentos e tal, né? E eu engravidar biologicamente e eu não sabia se era fim, se não era fim, realmente não tinha muito esse desejo. Mas achei que se não tentasse, ela me convenceu dizendo que quando você tiver 60 anos, será que você não vai olhar para trás e falar, você nunca tentou, você podia ter tentado? Será que em algum momento não vão te cobrar por isso? E eu fiquei meio mal com uou. essa história. É, me senti meio pressionada e tentei algumas vezes. E não rolou. E tudo bem também, assim, né? Claro, rola uma frustração aí quando você, né, entra na história, você entra para ganhar. Decide, né? Sim, enfim. E não rolou, e tudo bem. E aí, na verdade, como eu já sabia que eu ia entrar com esse processo de adoção em algum momento da minha vida, eu falei, bom, é agora. Na verdade, a nossa primeira história era bem louca. A gente tinha pensado, o André e eu, a gente tinha pensado, a primeira ideia era entrar com os dois processos ao mesmo tempo, assim, tentar engravidar e tentar adotar, que ia ter sido uma loucura na vida, mas enfim. Então a gente entrou com o processo de adoção. Nosso processo burocrático durou tipo um ano, porque a gente perdeu uma entrevista, que a gente não foi notificado, não foi avisado que a gente teria entrevista, então atrasou alguns meses, porque são poucos técnicos, né? Uhum, Então, enfim, a gente tem que esperar a disponibilidade deles. Então, a parte burocrática, que algumas pessoas conseguem fazer em menos tempo, a gente demorou um ano para fazer. uhum. Após um ano, a gente entrou na fila. E aí, disseram pra gente que como o nosso perfil era muito aberto, a gente aceitava bastante coisa e tal, que a probabilidade era da gente andar rápido, né, da gente conseguir rápido, e que provavelmente então ficaríamos um ano e meio na espera. Então eu tava bem tranquila da minha vida, falei, bom, em um ano e meio, gente, dá pra arrumar muita coisa na história, né? Casa, avisar no trabalho, enfim, família. Acontece que em 3 meses, a Uau. psicóloga do fórum ligou e falou: temos aqui uma criança que é o seu perfil. Eu quase tive um treco, um piripaque. Se não fosse o André do lado, acho que eu teria dito não, não é. Mas o André tava lá, vai lá, agarra, é nosso, não sei o quê. É, enfim, e era mesmo, né? Porque aí o que eu penso, no fim, o meu perfil eram duas crianças no nosso perfil, até 5 anos. E aí, quando ela ligou, ela falou: tem uma criança que é um bebê.
Eu falei, gente, não, tá errado, não é possível. Eu não esperava um bebê, achei que. Aí entram todos esses preconceitos, né, Rô? Eu achei que viria mais velho, então eu tava preparadíssima para receber uma criança de 5 anos. Aí quando ela me ligou e falou, é um bebê, eu falei, meu, não sei o que o bebê come. Assim, então a sensação que eu tinha era que, nossa, cara, não é pra mim. Mas aí, no fim das contas, não só era pra mim, como era o meu número. E hoje em dia o que eu acho é que se não tivesse, se tudo que aconteceu antes, as tentativas, o tempo, se qualquer daquelas coisas tivesse sido diferente, não teria sido ele. Uhum. Então, que bom que tudo aconteceu do jeito que aconteceu. Assim, né? Se esse processo todo me ensinou uma coisa, foi a acreditar que a vida tem caminhos que a gente Uhum. desconhece. E que no Uhum. fim as coisas vão se encaminhar da melhor forma, né? Ai, que Acreditar. lindo! É bonito mesmo. É É bonito bonito. mesmo. E aí, só que o que acontece? Com toda essa mudança, que foi muito intensa e, tipo, Uhum. desesperadora, de fato, no começo, desesperadora. Porque eu tinha certeza absoluta que um de nós dois ia morrer, ou ele ou eu. Porque eu não sabia Uhum. nem o que dá pra ele comer. E aí eu comecei, eu nem dormia mais, porque, enfim, era um tal de faz comida, arruma a cama, cuida da criança, não sei o quê. Então, eu pirei, e aí tive a licença, né? As mães por adoção têm licença maternidade, como qualquer outra mãe, o que é fundamental Uhum. para sobrevivência, não é nem para vinculação, acho que é para sobrevivência em primeiro lugar. E aí eu tive mais um mês de férias, então em 5 meses eu tive que voltar a trabalhar. E aí eu pirei total, falei, não vou largar meu filho, o que que eu faço? Enfim. Acabou que as coisas rolaram. Eu falei, bom, todo mundo sobrevive, né? Por que que eu sou mais especial que os outros? Eu vou sobreviver também. Então, vamos embora. Mas esse período todo, e eu diria que, assim, não só esse período, assim, um período mais longo do que esse, foi um período muito punk, assim, sabe? Muito difícil de adaptação para todo mundo, para mim, pro André, para ele menos, acho. Pro Henrique, acho que foi mais tranquilo, pro meu filho. E depois de um tempo eu aprendi que isso se chamava puerpério, porque eu era uma pessoa tão desencanada dessa história de maternidade que nem essa palavra eu conhecia. Então eu descobri que existe puerpério na adoção e que às Que vezes o é, puerpério para quem tá vendo aqui, que é que o é período. um período de adaptação da nova família, porque chega um ser na tua casa, né, seja ele recém-nascido ou de qualquer idade que ele tenha, existe um processo aí de adaptação. Porque você vai conviver com uma vida que é completamente diferente da sua, né? Com processos que você desconhece. E no caso de uma criança, você, em última instância, é responsável pela vida dessa pessoa, né? Então, assim, é muito sério. Para mim foi muito sério isso. Eu falava, gente, essa pessoa, de repente eu tenho um bichinho aqui que depende de mim 100%. Então, eu não posso pisar na bola. Então, é uma Uhum. cobrança, assim, enorme. E tem uma coisa que é engraçada, né? Que eu acho que isso deve acontecer nas famílias biológicas também. Que parece que a pessoa, quando ela se torna mãe, tem uma coisa. Isso tem a ver com o mito da maternidade, eu acho. Que automaticamente baixa uma ancestralidade que vai reger todas as ações daquela pessoa. E eu acho que sim, a gente tem um certo instinto, mas de fato o que bate é um pânico. Tipo, pânico, eu paniquei total, enfim. Ia pro Google, o que que eu dou para essa criança comer. E aí fui aprendendo, né? Assim. E dizem que o puerpério na adoção, que é esse período de adaptação, né, da nova família, de vinculação e tal, ele às vezes é mais longo do que o puerpério biológico. Porque justamente ainda rola um tabu da sociedade, né? De todo mundo quer meter o bedelho, de repente você pega o elevador com a tua vizinha e ela fala, mas eu nem te vi grávida. Nossa, de repente assim você já tem um filho. Então, aí você tem que ficar dando muita satisfação, isso vai causando um Hum. desgaste. Dependendo do perfil da criança, ainda tem uma diferença física muito grande, que também vai Uhum. trazer olhares diferentes para sua família. Então, tem uma série de coisas aí que são
difíceis, de fato são difíceis. Uhum. E aí eu soube da existência. Que você, inclusive, passou, porque você tem um irmão adotado que é o Matheus. Eu tinha passado há 20 anos atrás por uma situação bem diferente, na verdade, né? Era um irmão e foi num outro contexto. A gente conheceu o Matheus numa situação, enfim, espontânea, a gente não tinha ido atrás do processo, minha mãe não estava no processo. Foi a partir de conhecer o Matheus que a minha mãe entrou no processo para adotá-lo. Então, foi bem diferente, porque hoje em dia você não pode conhecer uma criança para então querer adotar aquela criança, Uhum. né? Hoje em dia o processo é completamente diferente. Você entra, você cadastra o perfil de criança que você deseja, e existe um sistema chamado Sistema Nacional da Adoção que vai fazer a busca do match para ver se tem alguma criança que bate com o teu perfil. Que na verdade é o que a Mari estava falando, né? Eles na verdade estão procurando pais para aquela criança. Uhum. Então, antigamente não era bem assim, enfim, acontecia de outras formas. Com o Matheus foi isso, a gente conheceu meu irmão e entrou com o pedido para ele vir para nossa família. Então foi Uhum. diferente. Mas foi tão difícil quanto. Não, foi mais difícil a adaptação do meu irmão, Uhum. porque tinha outras questões envolvidas, questões de saúde e tal. Né? Uhum. Agora foi punk, mas não tinha essa questão de saúde envolvida. Uhum. Agora, depois de tudo isso, aí eu soube do curso das doulas, né? Uhum. Eu sempre achei lindo o trabalho de doula, achava maravilhoso, mas eu sempre tive desejo de fazer. Eu sou professora, eu curto estar com criança, com adolescente, né? Eu curto a troca, conversar. E aí, eu sempre quis ser doula, mas eu falava, meu, eu me sentia meio charlatã, assim, sabe? Uhum. Falava, cara, eu não passei, não sei o que é, né? Não sei, eu não engravidei, eu não, tipo, não sei nada sobre o assunto, eu não sei se tem a ver comigo. Quando eu soube que existiam as doulas de adoção, eu falei, putz, isso eu sou capaz de fazer, porque esse processo eu conheço. Então, achei que seria mais respeitoso da minha parte entrar num processo que eu dou conta, né? E aí foi isso, assim, o processo para mim foi muito legal, porque ele me ajudou a entender muita coisa que eu tinha vivido Uhum. e nomear muitas das coisas, enfim. E além de tudo, traz um monte de ferramentas para a gente lidar com questões que vão aparecendo no dia a dia com a criança, que são super interessantes, as ferramentas de parentalidade positiva, questões da neurociência para pensar o funcionamento do cérebro que já passou por traumas como eles passaram, né, essas crianças. Então, enfim, é isso, assim, para mim fez muito sentido. Vou E conectar o celular, você já tá atendendo também? Já tá doulando? tô doulando. Uhum. É É o celular isso. da minha irmã, ela acabou de me É, falar que eu vou live ficar em sem casa, rede. gente, é isso. É todo um processo. Desculpa, gente. Então, eu tô doulando. A gente está em formação ainda, né? Então, na Uhum. verdade, o que que falta? Falta eu entregar o TCC. A gente Uhum. tem que fazer aí um trabalho de conclusão de curso, que elas estão repensando esse nome, porque TCC dá uma assustada na galera. Uhum. E a gente tem alguns atendimentos voluntários que a gente faz como se fosse um estágio. E Uhum. aí a gente tem esse acompanhamento delas, que são pessoas que já estão há mais tempo na estrada. Mas sim, eu já estou atendendo algumas famílias e eu estou amando atender as famílias, amando. Porque é muito gostoso você. Ah, isso, assim, você ir abrindo os caminhos, sabe? Ajudando a abrir caminho. Olha, apareceu alguém aqui. Diário Ser Mãe. Paula é minha doula, linda! É a Thaís. Ela é minha doulanda. Ela já tá habilitada, ela tá há um ano esperando já uma menina. É isso Muito aí, eu tô massa. adorando, é uma delícia. Beleza. Tem mais alguma coisa que você quer dizer? A gente tá a, sei lá, 9 minutos, mais ou menos 10 de terminar. Ai, Alguém não, volta sabe? lá Eu com vou a falar Manu. uma coisa. Se as lives encerram sozinha, a gente consegue salvar ou a gente tem que encerrar antes? Se alguém souber isso, escreve nos comentários, por favor, que eu sou novata, tá? A Maíra sabe, mas eu acho que tem que salvar antes. Fale suas considerações, então, pra gente Não, meu irmão tá me ir. mandando falar o meu contato aí. O meu contato é no Isso! Instagram. É arroba Paula Futada. Eu consigo digitar aqui, que eu também Então, nunca se fiz você isso. Vou quiser tentar. ser doulada, consegue. Digita aí, @Paula Futada.
Isso. Se você quiser trocar uma ideia sobre, né, tiver pensando em Super. adotar, a Paula É, Furtada é isso aí. pode ser sua doula. Quando eu descobri o jeito de escrever aqui, eu escrevo. Chama aí a Mari, Tá. então, para ela encerrar. Beleza. Ou então, aí, doulas de adoção, Paula, @Paula Furtada. Isso. Então, Paula, amada, muito Valeu, obrigada amor. pela sua Te amo. participação. Muito linda essa história. Também te amo. Beijo. Então, aí você tem que sair, a gente vai encerrar falando um pouco mais do curso e tem uma questão que eu quero também falar com Mari. Tá bom. Deixa eu descobrir como eu saio. Eu amo. Aqui, ó, o pessoal todo falando. Alguém tem que sair essa conta chega a se encerrar. Tá bom. Aparece aqui? Deve aparecer, né? Beleza. Pra gente não perder a live, né? Paula saiu e aí a Mariana vai entrar de novo pra gente. Aqui, ó, Helena, bom saber, só tinha ido nas rodadas do GAASP. GASP, eu não nem sei o que seria. Fiz alguma coisa? O que eu fiz, gente? Virei o negócio? Eu tenho que virar pra mim? Aqui. Ai, ufa. Cadê, Mari? Voltou, Mari? Que louco, né? Ah, eu vou assistir as lives da Teresa Cristina, ela faz isso, ó. Bem no flow. Então, talvez você tenha que sair e entrar de novo. Aqui entrou. Então, todas as dúvidas que vocês forem tendo, e vocês que estão assistindo também, que conhecem pessoas que querem adotar, Oh, indiquem. Oi, oi. Tô falando aqui o pessoal que tá aqui, que se interessa pelo assunto, quer saber mais para entrar lá e que conhecem pessoas que querem adotar também, que indiquem o @doulas de adoção, falem do curso, das coisas que eu vi aqui. Lá as meninas, né, mandem mensagem, as meninas vão responder com o maior prazer para vocês. E Mari, a gente estava falando aqui, a não ser que você tenha alguma coisa da foi, conversa que eu estava falando com a Paula foi de muito falar. bom ver a Paula contando. Muito bom. Tem questões, né? Por exemplo, para a gente já ampliar um pouquinho, vamos nesses minutos aí, raciais, né? No Brasil. Tem uma coisa que eu queria que você falasse disso, da adoção em questões raciais e devoluções também. Não sei como você vai conseguir falar isso em 5 minutos, porque a gente tem que ainda dar o final do. Consigo, Temos que não fazer consigo. outra live, outra hora, ou lá nos doulas, ou aqui. Não, eu consigo. Eu falo que a gente é muito importante a gente estar, sim, né, nesse processo educacional para as pessoas entenderem o que é ser antirracista, o que é branquitude, o que é racismo, o que é positivar, né, a consciência negra dessa criança que está crescendo nesse ambiente. Então, são temas que a gente traz no nosso curso para as doulas terem, né, essa informação e conseguirem levar para as famílias, porque são questões que eles vão lidar diariamente, né? Uhum. E, então, é muito importante as pessoas estarem ali munidas de informação e empoderadas para conseguir fazer com que essa transformação realmente aconteça. Em relação às devoluções, Só a um pouquinho antes CT desse assunto, teria um que teria que fazer 5 lives, que é a coisa dessa adoção interracial, o que significa, e um certo. É um assunto espinhosérrimo que teria que fazer outra live para falar sobre isso. Então, só porque a gente não está, não estamos tocando, a gente sabe que tem esse assunto não, também, vamos mas ele é sim. muito grande. É. Diz a coisa da devolução. Eu encaro muito as devoluções, muitas vezes elas são. Não é devolução, né, Rô? É um novo abandono. Aquela Um novo criança está abandono. sendo abandonada novamente, porque ou o Estado, né, ou o sistema falhou naquela colocação daquela criança, onde aquela família não queria aquele perfil e de repente estava ali e não deu match, ou aquele adulto não se preparou e não estava Ai, ali nesse processo e chegou nesse momento e não está preparado para esse instante. Ou principalmente nesse momento do puerpério, ele não está tendo amparo, aquela família não está tendo o acolhimento, porque todo mundo ao redor, muitas vezes ao redor da adoção, a família extensa está falando, tá vendo? Onde você foi inventar? Por que você foi lá inventar, né? Então falta muito acolhimento, falta muito. Uma criança chegou numa família, né? Falta os amigos irem lá, né? Mandarem uma comida, mandarem um uhum. agrado, deixa eu te ajudar, deixa eu ficar aqui um pouco com a criança para você poder tomar um banho com calma. Então, eu acho que falta isso. Isso já falta no puerpério e na maioria das famílias,
no puerpério via adoção falta ao cubo, né? Esse acolhimento nosso como sociedade para essa família que acabou de nascer. Então a pessoa se vê ali perdida com situações e também a criança vai estar no processo da vinculação. A gente tem que entender que existem marcas, existem traumas nessa criança. Então existe uma coisa que a gente fala que é a lua de mel, né? Assim que a criança chega, tá tudo lindo, maravilhoso, e chega um momento que a criança começa, para ter uma vinculação, um teste mesmo. Será que eu posso me entregar para esse amor dessa família ou eu vou ser abandonado novamente? Então vem comportamentos desafiadores. Então, nesse momento que a família tá ali completamente sem nenhum acolhimento, nenhum apoio emocional, e fala, cara, não tô dando conta. E muitas vezes é criança fazendo coisas de criança, né? Rabiscando uma parede, coisa que acontece da criança mesmo, do teste normal da criança. E a devolução acaba acontecendo, que é um novo abandono, que é o que a gente não deseja. Então a gente espera muito que com o nosso trabalho, a gente não tem, né? Nós somos as pioneiras nisso no Brasil, a gente está. A Paula falou para você, né, Rô, da questão do TCC, para a gente, assim, a gente precisa escrever esses casos, não precisa ser numa linguagem super formal, a BNT, mas a gente precisa ter esses dados para mostrar que esse trabalho vai, inclusive, diminuir esse número de devoluções, né? Esses novos abandonos não vão acontecer, porque essa pessoa, essa família vai chegar nesse estágio de adaptação com a criança já no seio familiar muito mais empoderada de informação, muito mais acolhida, amparada, e sabendo que ela tem alguém para chamar no telefone e falar, cara, tá foda, me ajuda aqui nessa questão que eu tô precisando, sabe? Antes de recorrer e falar, perdi a cabeça. Sim. Então é meio que nessa ideia. Tem muita gente elogiando, falando coisas aqui, daria para, né, a gente seguir, mas a gente tem esse limite de tempo aqui. Fica gostinho, fica o @doulas de adoção para quem quiser saber mais, trocar uma ideia com as meninas, elas podem falar com vocês, né? É um trabalho muito importante. Então, se você conhece alguém, marca lá, é 1 minuto hoje em dia no Instagram, você marca a pessoa. Então, a gente tem 1 minuto para você falar do curso e a gente fechar, para não perder a live. Quero muito te agradecer por esse espaço, só para você ter, né, a gente poder falar sobre esse tema, só de estar refletindo. O curso está com as inscrições abertas, então tem o módulo 1 e o módulo 2. O módulo 1 e 2 é para quem deseja trabalhar como doula de adoção, e o módulo 2 ele está aberto só para famílias que já adotaram ou que vão adotar, porque ele é um módulo mais focado em ferramentas de parentalidade. Então venham, né, se vocês desejam trocar mais informações sobre isso, vai ser uma honra ter mais doulas com a gente por esse caminho. E Rô, muito obrigada pelo espaço. E a gente vai trocando. Imagina, eu que agradeço. Eu adorei Islã das Doulas. Isso daí é uma ideia, anotem, porque o Islã das Doulas é sucesso. Vamos conversar sobre isso depois para fazer este grande poema. Paula Furtada, muito obrigada. Mariana, muito obrigada. Maíra, que eu não conhecia ainda, mas vou conhecer. Muito obrigada a todo mundo que colou. Muito obrigada. Eu vou encerrar para a gente não perder. Para quem perdeu algum pedaço quiser ver, a gente vê. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Beijo. Tchau.